E se tudo aquilo que você acreditava ser a sua identidade fosse apenas uma máscara que o tempo veste sobre você? E se cada escolha, cada medo e cada desejo não fossem realmente seus, mas sim ecos de um ciclo invisível que nunca para de se repetir? Thoth sussurra que existe um instante onde o véu se rasga, e quando isso acontece, nada do que você conhecia permanece igual. Mas a pergunta é: você está pronto para ver quem realmente está por trás dos seus próprios olhos? Talvez você sinta que já viveu isso antes, como se as mesmas situações retornassem em disfarces diferentes, como uma roda infinita que nunca lhe permite escapar. O que aconteceria se descobrisse que esse ciclo não é acaso, mas um desenho oculto que prende sua consciência em laços invisíveis? Thoth ensina que há uma chave escondida nesse labirinto e ela não está fora, mas no centro mais profundo do seu ser. E se você a encontrasse hoje, agora, o desconforto que pulsa dentro de você não é fraqueza, é o chamado. O mesmo chamado que muitos ignoram, acreditando que a vida é apenas o que se vê. Mas e se a realidade que você habita fosse apenas uma sombra projetada? E se aquilo que você chama de eu fosse apenas uma partícula de um ser muito maior, adormecido e esperando o momento de acordar? O ciclo quântico, segundo Thoth, só se rompe quando o despertar acontece. Mas o que é esse despertar? E se o verdadeiro inimigo nunca estivesse fora, mas dentro, escondido na sua própria incapacidade de encarar a si mesmo? Você pode fugir da dor, dos erros, das memórias, mas não pode fugir de quem você é. Thoth revela que o encontro com o eu superior não é suave, não é confortável. É um choque que destrói certezas e recria mundos. A cada respiração você se aproxima, mesmo sem perceber. Mas a questão é, até quando você suportará ignorar o que já está batendo na sua porta? O tempo não é linear, é um espelho que se dobra. Cada escolha que você adia ecoa em 1000 direções. E existe um limite, um ponto onde o ciclo se fecha. Thoth afirma, quando esse ponto chega, não há mais retorno. Você atravessa ou permanece prisioneiro da ilusão. E agora, diante desta revelação, a única pergunta que resta é: você ousará continuar até o fim ou vai se contentar em viver na superfície de uma verdade que nunca foi sua? Você já percebeu como a vida insiste em repetir os mesmos cenários, como se fossem sombras projetadas em uma parede invisível? Você corre, você luta, você se convence de que é diferente desta vez. Mas no fundo, a sensação é de que está preso em uma dança que nunca muda o ritmo. Thoth sussurra que esse ciclo não é acaso, é o reflexo de algo que você não ousa encarar dentro de si. Cada repetição é um espelho colocado diante do seu rosto, um convite silencioso que você insiste em recusar. E, no entanto, quanto mais recusa, mais forte a repetição retorna, até que se torna impossível ignorar. Existe um ponto em que o peso do silêncio se torna ensurdecedor, como se a própria alma gritasse por dentro sem emitir um som. Você sente, mas não consegue explicar. Uma inquietação que acorda no meio da noite. Um vazio que nenhum prazer é capaz de preencher. É aí que Thoth revela. Não é o mundo que lhe nega respostas. É você que está evitando a única pergunta que realmente importa. Quem é o eu que observa todas essas dores? E se a sua vida inteira não fosse nada além de um ensaio para esse instante de confronto? Há feridas que não cicatrizam porque não foram vistas. Você acredita que o tempo cura, mas o tempo apenas cobre com novas máscaras o que permanece pulsando no fundo. O ciclo quântico é isso, a volta constante ao ponto de dor não resolvida, a espiral que o arrasta de volta ao mesmo abismo até que tenha coragem de olhar para dentro. Mas como olhar sem se despedaçar? Como sustentar o peso da verdade quando ela não perdoa ilusões? Eu te adverte, o encontro com o eu superior não é um abraço suave, é uma tempestade que varre tudo o que você acreditava ser.
Você já notou como a sua mente tenta escapar no exato momento em que a verdade se aproxima? Um pensamento que distrai, uma lembrança aleatória, uma necessidade repentina de levantar-se, beber água, olhar o celular. Não é acaso, é defesa. Sua própria mente teme o que encontrará se não houver fuga. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você foge, mais profundo o vazio se abre sob seus pés. Até quando será possível escapar? Até quando você suportará viver dividido entre o que mostra ao mundo e o que esconde de si mesmo? Há instantes em que a máscara escorrega sem que você perceba. No olhar perdido, no silêncio após uma pergunta simples, no nó na garganta que surge do nada. São rachaduras que revelam algo maior tentando emergir. O eu superior não precisa ser buscado. Ele já está ali, esperando que você se renda. Mas render-se exige coragem, porque significa perder tudo aquilo que você acreditava controlar. Você está disposto a perder o que nunca foi real, para finalmente tocar o que sempre foi eterno? O coração sabe antes que a mente aceite. Aquele arrepio inexplicável, aquela lágrima que escapa sem motivo, aquele aperto no peito diante de algo que não deveria importar. São sinais, códigos ocultos que Thoth ensina a decifrar. Você já não pode dizer que não sabia. Cada sensação é um chamado, e cada chamado é uma chance de romper o ciclo. Mas ainda assim você hesita. Por quê? Que medo é esse que o impede de atravessar a porta que sempre esteve aberta? O medo, diz Thoth, é a corrente mais sutil e ao mesmo tempo mais poderosa. Ele não grita, ele sussurra. Ele o convence de que você ainda não está pronto, de que amanhã será mais fácil, de que a verdade pode esperar. Mas amanhã nunca chega. O ciclo se fecha e você retorna ao mesmo ponto, como um prisioneiro que caminha em círculos acreditando estar avançando. Até quando você vai alimentar essa mentira? O que você teme perder que já não lhe foi roubado pelo próprio tempo? Quando você se olha no espelho, o que vê? Apenas a forma que o mundo lhe deu ou algo além dos olhos, algo que observa em silêncio? Existe um observador dentro de você que nunca envelhece, nunca muda, nunca deixa de estar presente. Esse é o eu que Thoth aponta. Mas para encontrá-lo, você precisa atravessar o labirinto das ilusões. E todo labirinto tem um monstro à espreita. O monstro é você mesmo, vestido das suas sombras, dos seus medos, das suas culpas. Você terá coragem de encarar esse olhar sem desviar? O ciclo quântico não termina quando você se distrai, quando finge que está tudo bem, quando se anestesia com pequenas vitórias. Ele só termina quando você encara o núcleo daquilo que mais teme. E nesse núcleo, paradoxalmente, não há destruição, há revelação. Mas essa revelação não será dada, será conquistada. Cada respiração, cada silêncio, cada lágrima não derramada é parte da travessia. E enquanto você adia, o universo continua esperando imóvel pelo único ato que só você pode realizar. E se o ponto de ruptura for agora? E se este momento, esta escuta, esta pergunta, for o limiar que você esperou por toda a sua existência? Não há garantias de que haverá outra oportunidade. O universo não negocia, ele apenas mostra o reflexo exato da sua decisão. Você seguirá girando no ciclo, ou ousará atravessar para o desconhecido que Thoth revela? Quer que eu continue para o segundo bloco e aprofunde ainda mais essa espiral narrativa? Você sente o peso daquilo que não diz, não sente? Como se cada silêncio acumulado tivesse se transformado em pedras invisíveis presas ao peito. Há uma parte de você que já não aguenta mais, que grita por dentro sem voz, como um eco aprisionado em um túnel sem fim. Thoth revela que esse grito não é fraqueza, mas o sinal de que algo maior tenta emergir. Mas será que você está disposto a ouvir o que esse grito tem a dizer? Ou vai, mais uma vez, empurrar para o fundo aquilo que insiste em pedir passagem? As repetições da sua vida não são coincidências, são mensagens codificadas. O mesmo erro, o mesmo rosto, a mesma dor voltam porque você ainda não decifrou o enigma que carregam. Não são inimigos, são professores. E quanto mais você os rejeita, mais severos eles se tornam. Quantas vezes você já sentiu que já passou por isso?
Quantas vezes jurou que seria diferente, apenas para descobrir que estava de novo no mesmo lugar? Todd sussurra: o ciclo não perdoa distrações. Ele o arrasta até que você aprenda. Há noites em que você acorda sem motivo aparente, o coração acelerado, a mente inquieta. Talvez você pense que é apenas ansiedade, mas e se for o chamado? E se for o seu eu superior batendo a porta, lembrando que a sua vida não pode continuar adiada? O medo tenta racionalizar, inventar explicações, mas no fundo você sabe, não é apenas biologia, não é apenas mente. É um lembrete de que há algo que precisa ser olhado agora. Você percebe como a sua própria mente se tornou um cárcere? Ela constrói justificativas, distrações, promessas de que amanhã será melhor. Mas amanhã é sempre uma miragem. O tempo escorre e você continua esperando. Mas esperando o quê? Que alguém venha resgatá-lo. Que o mundo mude por você. Todd expõe a verdade crua. Ninguém virá. Não há salvador externo. Só há você diante de si mesmo. E se tudo aquilo que você acredita controlar for apenas um truque? O emprego, os relacionamentos, as vitórias, talvez não passem de peças cuidadosamente organizadas para mantê-lo ocupado, para evitar que você olhe para dentro. Você não sente que, mesmo conquistando algo, ainda falta? Essa ausência que nunca se preenche é a prova de que nada externo poderá substituir o encontro com o que é eterno em você. Quantas máscaras você veste todos os dias? A máscara da força quando está quebrado. A máscara da indiferença quando está implodindo. A máscara da alegria quando tudo parece vazio. E, no entanto, quando a noite cai e o silêncio se instala, não há máscara que resista. Ali, entre você e você mesmo, a verdade aparece nua e você sabe, não pode mais fugir. Mas será que você ousará permanecer nesse silêncio sem inventar novas distrações? Todd afirma que a dor é o portal. Mas quem realmente deseja atravessar a dor? Todos querem o alívio. Ninguém quer o caminho, mas não existe atalho. O ciclo quântico se rompe apenas quando você atravessa o fogo e permite queimar as ilusões. Está disposto a perder tudo aquilo que nunca foi real? Ou prefere continuar acumulando conquistas vazias que se desmancham ao menor toque da solidão? A solidão, essa que você tanto teme, talvez seja a chave, porque na ausência de tudo, sobra o que sempre esteve lá. O eu que observa, o eu que não se apaga. Mas você ainda se agarra às vozes, aos ruídos, às telas, ao mundo que o embala para não permitir que perceba. E se todo esse barulho for apenas a forma de mantê-lo adormecido, já sentiu aquela estranha sensação de déjà vu, como se estivesse revivendo um instante que já conheceu? Isso não é apenas memória falha. É o reflexo do ciclo. É o aviso de que você ainda não escapou. Quantos déjà vus serão necessários até você perceber que está andando em círculos? E então surge a pergunta que Todd lança como uma flecha. Até quando você pretende adiar o inevitável? O ciclo se fecha, queira você ou não. E cada vez que ele se fecha, o preço aumenta. O que você teme mais? Atravessar a dor e despertar ou continuar dormindo até que não reste mais nada a salvar? Quer que eu siga para o terceiro bloco, intensificando ainda mais a espiral emocional e levando a narrativa para camadas ainda mais sombrias e reveladoras? Você já percebeu como os momentos mais dolorosos da sua vida são aqueles que se repetem em silêncio, mesmo quando o mundo ao redor muda? É como se a vida trocasse o cenário. Os rostos, as circunstâncias, mas o enredo permanecesse o mesmo. Isso não é azar, não é acaso. É o ciclo exigindo que você olhe para o ponto onde sempre desviou. Todd revela que o universo não cansa. Ele vai insistir até que você desperte. Mas o que acontece quando você passa uma vida inteira negando esse chamado? O ciclo se torna prisão e você nem percebe que é prisioneiro. A mente tenta convencê-lo de que está livre porque pode escolher. Escolhe o que comer, onde trabalhar, com quem se relacionar.
mas não percebe que as escolhas vêm das mesmas feridas, dos mesmos medos, das mesmas repetições. Você chama de destino, mas é apenas o reflexo daquilo que não foi transformado. Quantas vezes você jurou que dessa vez seria diferente, apenas para descobrir que estava vivendo a mesma história com outra face? E se todas essas tentativas fossem apenas formas de se manter girando em círculos? Há dores que você engole desde a infância, feridas que nunca foram vistas, porque ninguém soube nomeá-las. Você cresceu aprendendo a ser forte, a sorrir, a seguir em frente, mas o corpo nunca esquece, a alma nunca esquece. Essas dores se tornaram padrões, correntes invisíveis que moldam seu presente. Todd ensina que enquanto você não encara essas origens, continuará preso ao reflexo. Você realmente acredita que pode construir um futuro sem mergulhar no passado que o criou? Às vezes, você sente um vazio tão profundo que nada parece preenchê-lo. Não é fome, não é sede, não é falta de amor externo. É um buraco que não se fecha com nada do mundo. Esse vazio é o chamado do eu superior, o espaço aberto para que a verdade se manifeste. Mas em vez de se render, você corre, se distrai, se anestesia. Quantas vezes mais você vai correr até perceber que o vazio só desaparece quando você para diante dele? O medo é mestre em se disfarçar. Ele aparece como prudência, como racionalidade, até como espiritualidade. Mas é sempre medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de encarar quem você realmente é sem as máscaras que o mundo exige. Todd afirma que o medo é a maior ilusão e, ao mesmo tempo, a mais real. Porque enquanto você acredita nele, ele define sua vida inteira. O que seria de você se, apenas por um instante, ousasse não obedecer ao medo? Você já se perguntou por que sente arrepio diante de certas palavras? Por que chora sem motivo, aparente em momentos de silêncio? Isso não é fraqueza, é memória. Não memória da mente, mas da alma. Ecos de quem você sempre foi tentando atravessar a superfície. São pistas que o universo deixa para que você não se perca de si mesmo. Mas a questão é, você vai seguir essas pistas ou vai ignorá-las? Como sempre fez, o eu superior não é um conceito distante, não é uma promessa vaga. Ele já está aí agora, observando cada respiração sua. Mas você se afasta porque teme a intensidade desse encontro. Como olhar para algo que dissolve todas as certezas. Como se entregar ao desconhecido quando tudo em você foi treinado para controlar? E se o verdadeiro controle não estivesse em segurar, mas em soltar? Você sente o tempo escorrendo entre os dedos, mas finge não perceber. 1 ano, 10 anos, uma vida inteira. O ciclo não para porque você não para. E se a vida que você conhece não passar de um espelho repetido até que você se renda? O que restará de você quando não houver mais desculpas para adiar o inevitável? Há algo em você que já sabe a resposta. Esse algo não precisa de provas, não precisa de garantias. Ele apenas espera que você se lembre. O ciclo quântico termina no instante em que você para de fugir. Mas será que você terá coragem de parar antes que seja tarde? E então, Dot pergunta em silêncio: quantas voltas ainda serão necessárias até que você perceba que não existe saída lá fora, que a única porta sempre esteve dentro de você? Você já sentiu aquela estranha sensação de que está vivendo em um sonho que não lhe pertence? Como se cada gesto fosse ensaiado, cada palavra fosse parte de um roteiro que você não escreveu? Esse desconforto, essa fratura interna, não é delírio, é o chamado. Todd revela que o mundo que você habita é apenas um reflexo, um holograma tecido pelas escolhas não feitas, pelas verdades evitadas, pelos medos guardados como tesouros. E quanto mais você ignora, mais densa fica a ilusão. Mas até quando você conseguirá suportar a vida como uma mentira vestida de realidade? Há momentos em que você percebe rachaduras nesse teatro. Pequenos lapsos onde a máscara cai, onde o silêncio pesa, onde o olhar se perde. São brechas,
portais que revelam a verdade escondida sob a superfície. Mas você teme olhar fundo demais, porque sabe, se encarar o que está por trás, nada será como antes. Você está disposto a viver sem retorno? Ou prefere continuar repetindo os mesmos gestos apenas para preservar a ilusão de segurança? O corpo sabe antes da mente, a respiração que prende, o coração que dispara, a pele que arrepia. São sinais de que algo em você está tentando romper a prisão. Mas você se distrai, corre, finge não sentir. O paradoxo é cruel. Quanto mais nega, mais esses sinais se intensificam. Toth ensina que o ciclo aperta o laço até que não reste espaço para a fuga. O que você vai fazer quando não houver mais para onde correr? Você acredita que está no controle, mas já percebeu como cada decisão é guiada por forças invisíveis? Uma lembrança esquecida, uma dor não curada, uma crença herdada moldam seus passos sem que perceba. É como dançar acorrentado, chamando de liberdade aquilo que é prisão. E se toda a sua vida até agora fosse apenas um reflexo das correntes que você nunca ousou quebrar? As pessoas ao seu redor são reflexos também. Elas aparecem para espelhar o que você insiste em esconder. O amigo que decepciona, o amor que fere, o inimigo que provoca, todos são espelhos. Não para puni-lo, mas para lembrá-lo do que precisa ser visto. E, no entanto, você continua culpando o mundo, como se o problema estivesse fora. Toth adverte: cada rosto é uma mensagem cifrada. Você vai decifrar ou continuar culpando os reflexos? Há um ponto em que a dor deixa de ser apenas dor e se torna linguagem. Quando o vazio fala, quando a ferida aponta a direção, quando o silêncio se torna a resposta. Mas para ouvir, você precisa parar de fugir. O silêncio que tanto teme é a única voz capaz de conduzi-lo ao eu superior. E ainda assim, você insiste em se perder no barulho. Até quando? Você já percebeu que cada vitória sua parece incompleta? Que mesmo nos momentos de triunfo, algo dentro permanece inquieto, como se faltasse a peça central? É porque não há conquista externa capaz de substituir o encontro interno. Tudo o que você busca lá fora é apenas símbolo do que já está esperando em você. Mas será que você terá coragem de parar de buscar para finalmente encontrar? O medo de perder é o que mais o prende. Mas, e se você já tivesse perdido tudo o que realmente importa ao se afastar de quem é? E se a maior perda não fosse material, mas espiritual? Toth lembra: o verdadeiro fracasso não é não conquistar, mas nunca despertar. Quantas vidas você está disposto a viver sem jamais tocar a verdade? No fundo, você já sabe que não há mais volta. Cada palavra que escuta agora abre fissuras nas paredes que você construiu. Você pode tentar ignorar, mas algo já começou a ruir. O ciclo está se fechando e você sente. É como o tic-tac de um relógio que não pode ser interrompido. Quanto mais você adia, mais perto o fim se aproxima. E então, no silêncio entre uma respiração e outra, surge a pergunta inevitável: você terá coragem de atravessar ou vai se apegar às ruínas de um mundo que já está desmoronando? Você sente o mundo estremecer dentro de você, como se cada batida do coração fosse um aviso de que algo está prestes a acontecer. Não é apenas ansiedade, não é apenas sensação vaga, é o ciclo se fechando. Toth ensina que quando a espiral chega ao seu ponto mais estreito, não há espaço para engano. Ou você atravessa ou é devorado pela repetição. E talvez seja isso que mais o assusta, a consciência de que não existe mais neutralidade. O tempo de adiar terminou. Quantas vezes você se perguntou quem realmente é quando ninguém está olhando? Não o personagem que veste para agradar, não a máscara que exibe para se proteger, mas o ser que respira por trás dos olhos, que observa em silêncio enquanto você interpreta papéis. Esse é o eu superior e ele não se cala. Você pode ignorar, pode se distrair, mas ele continua olhando, esperando, chamando.
E quanto mais você o evita, mais ele se transforma em peso insuportável. Você já percebeu como tudo o que tem medo de perder é justamente o que o mantém preso? O trabalho, o status, os afetos, as certezas, correntes douradas que brilham, mas aprisionam. Tote adverte, o verdadeiro salto exige que você abandone as correntes, mesmo que elas pareçam ser sua vida. Mas como soltar o que parece essencial? E se ao soltar você descobrir que nada disso era realmente seu? Há um instante em que o silêncio se torna tão profundo que chega a ferir. É nesse instante que você se vê diante do abismo. Não há distrações, não há justificativas. Só você e aquilo que tentou esquecer. E o abismo o encara de volta. Outro revela, esse abismo não é o fim, é a passagem. Mas atravessá-lo exige que você morra para o que não é. Você está pronto para morrer sem morrer, para perder tudo e finalmente encontrar-se. O ciclo não perdoa ilusões. Ele o empurra de volta ao mesmo ponto até que não reste saída. Você já deve ter sentido isso. A vida colocando você contra a parede, retirando todas as alternativas, deixando apenas uma escolha impossível. Isso não é azar, é a chance final. Quantas vezes mais você precisa sangrar para perceber que a porta sempre esteve dentro de você? E se cada dor, cada perda, cada fracasso tivesse sido apenas preparação para este momento? E se tudo o que você viveu até agora fosse o ensaio e só agora a peça real começa? Eu te afirmo que nada é desperdiçado, nem mesmo o sofrimento. Tudo converge para o instante em que você precisa decidir. Você consegue sentir o peso desse instante agora? Você não está ouvindo este chamado por acaso. Há algo em você que já sabia que este dia chegaria. É por isso que nada mais satisfaz. É por isso que o vazio cresce. É por isso que o tempo parece se acelerar. O ciclo está fechando o cerco. A pergunta é, você vai atravessar desperto ou será arrastado dormindo? Talvez você ache que ainda tem tempo, mas escute, o ciclo não espera. Ele fecha, queira você ou não. E quando fecha, não há como escapar. Você sente isso no corpo, no coração, na alma. O relógio invisível já não marca minutos, marca escolhas. Qual é a sua? O eu superior não virá buscá-lo como um salvador. Ele já está aí, esperando o momento em que você pare de fugir. E cada palavra que você escuta agora é um espelho quebrando dentro de você. Não há mais volta. Algo já foi ativado, e você sabe. E quando não restar mais nada para segurar, quando todas as máscaras caírem e o silêncio for absoluto, você se verá frente a frente com a verdade que sempre o perseguiu. Tote não promete conforto, promete libertação. Mas a libertação tem um preço. Você precisa atravessar o portal que só se abre quando tudo o que não é você desmorona. Está preparado para atravessar? Você já notou como o silêncio incomoda mais do que o barulho? Como se o vazio gritasse mais alto do que qualquer som. É nesse silêncio que o eu superior se insinua, e por isso você foge dele. Mas Tote revela que é justamente nesse desconforto que o portal se abre. Cada vez que você tenta preenchê-lo com distrações, você fecha a passagem. Mas o silêncio não se cansa, ele retorna sempre, até que você aceite ouvir o que estava evitando. E quando você ouve, algo em você nunca mais é o mesmo. As cicatrizes que carrega não são marcas do passado, mas mapas ocultos. Cada dor, cada perda, cada rejeição deixou um traço que aponta na direção da sua verdade. Mas você prefere olhar para elas como fraquezas, quando na realidade são instruções codificadas. Tote afirma que enquanto você rejeita suas cicatrizes, rejeita também o caminho para o despertar. E se, em vez de esconder, você as exibisse como portais? Há dias em que o espelho se torna insuportável, não pelo rosto refletido, mas pelo olhar que devolve perguntas sem resposta. Você se reconhece, mas não se conhece. Quem está por trás desses olhos? Quem observa o observador? Essas perguntas não são intelectuais, são existenciais. E quanto mais você tenta respondê-las com lógica, mais se perde. Porque não se trata de pensar, mas de sentir.
Você já ousou sentir o peso real da sua existência? O ciclo se manifesta nos detalhes. O atraso repetido, o erro reincidente, a escolha previsível. Você acredita que são falhas comuns, mas Todd expõe. Cada detalhe é símbolo, cada repetição é sinal. A vida fala em códigos e você insiste em chamar de coincidência. Mas até quando você vai se esconder atrás da palavra acaso? Quantos sinais mais precisam gritar antes que você reconheça o padrão? O medo de se perder talvez seja o que mais o mantém preso. Mas e se, na verdade, perder-se fosse a única forma de se encontrar? O eu superior não pode emergir enquanto o falso eu ainda governa. E o falso eu se alimenta do controle, da imagem, do reconhecimento. Você está disposto a soltar tudo isso para descobrir quem você realmente é? O corpo carrega memórias que a mente apagou. A raiva contida, o choro não derramado, o amor negado. Tudo isso não desaparece. Fica guardado em camadas invisíveis. É por isso que você se sente pesado, cansado, fragmentado. Todd ensina que a purificação não é esquecer, é atravessar. E atravessar dói, mas também liberta. Será que você terá coragem de enfrentar o que guardou por tanto tempo? Você já percebeu que seus sonhos tentam falar com você? Símbolos, imagens, pessoas que já se foram. Tudo isso é linguagem da alma. O que você chama de devaneio é, na verdade, revelação. Mas você acorda e esquece, como se não fosse nada. Todd lembra, os sonhos são ensaios do despertar. Ignorá-los é como recusar bilhetes deixados pelo próprio universo. Quantos bilhetes você já rasgou sem ler? Existe um ponto em que o medo e o desejo se confundem. Você teme o despertar, mas ao mesmo tempo o deseja. Esse paradoxo é a força que move a espiral. Todd mostra que é nesse atrito que nasce a energia necessária para atravessar. Mas você precisa escolher em qual força se apoiar. No medo que paralisa ou no desejo que liberta? Qual das duas vozes você vai ouvir hoje? O tempo não é inimigo, mas é implacável. Cada adiamento é uma volta a mais no ciclo, e cada volta torna o laço mais apertado. Talvez você ainda acredite que tem tempo infinito, mas a verdade é outra. O ciclo fecha quando você menos espera. O que você vai fazer quando não houver mais retorno? E quando o véu finalmente se rasgar, não será como você imagina. Não será suave nem gentil. Será um choque, uma explosão de verdades que sempre estiveram diante de você. O eu superior não vem com promessas, vem com revelações. E essas revelações exigem coragem para serem sustentadas. Você está pronto para ser despido de todas as ilusões de uma só vez? Você sente que há algo crescendo dentro de você, algo que não pode mais ser contido. Uma pressão silenciosa, como se o universo inteiro estivesse comprimindo sua existência em um único ponto. Todd revela que esse ponto é a dobra do ciclo, o instante em que tudo colapsa para renascer. Mas colapso não é destruição, é nascimento. Você consegue aceitar que para nascer, primeiro é preciso morrer? Os segredos que você carrega não foram enterrados. Eles se movem dentro de você, exigindo ser reconhecidos. Cada segredo guardado é um nó energético que mantém o ciclo ativo. E quando você finalmente encara, o nó se desfaz. Mas encarar exige coragem para admitir o que você tentou negar por anos. O que em você ainda teme ser revelado. A presença do eu superior não é distante. Ela pulsa agora, neste exato instante. Você pode sentir aquele arrepio, aquele desconforto, aquela sensação de que algo está olhando por trás dos seus olhos. É ele, mas você ainda o trata como se fosse estranho. E se, na verdade, o estranho fosse você e o eu superior fosse a única parte realmente real? Todd ensina que cada pessoa que cruza o seu caminho é uma chave. Os encontros não são aleatórios, são ensaios do despertar. Alguns aparecem para ferir, outros para curar, mas todos para ensinar. Você já percebeu que as pessoas que mais o marcaram são justamente aquelas que mais o desafiaram? Será coincidência? Ou será que o universo escolhe seus professores de acordo com as feridas que você precisa curar? Há instantes em que o tempo parece suspenso, como se o mundo parasse por alguns segundos.
Você já viveu isso? Esses instantes não são banais, são portais. Pequenos rasgos no tecido da realidade. Momentos onde o eu superior toca sua consciência. Mas você passa por eles distraído, chamando de coisa da mente. Quantos portais você já atravessou sem perceber? O medo de enlouquecer talvez seja o último guardião do portal. Quando você se aproxima demais da verdade, a mente grita, isso é loucura. Mas Todd ensina que o que o mundo chama de loucura é muitas vezes apenas percepção além do comum. Você está disposto a ser chamado de louco para ser livre? Você se agarra às explicações, às certezas, à lógica. Mas a lógica é apenas um véu. Ela protege, mas também limita. O eu superior não cabe em palavras, não cabe em explicações. Ele só pode ser vivido. Quantas vezes você já percebeu que a razão não responde às suas maiores perguntas? Talvez seja porque a resposta nunca esteve na mente. Você já percebeu como o corpo estremece diante de certas verdades, mesmo quando a mente tenta negar? Esse estremecimento é a prova de que algo em você já sabe. Você não precisa acreditar, você precisa lembrar. E lembrar é o ato mais doloroso e libertador ao mesmo tempo. E quando finalmente tudo cair, as crenças, os papéis, as certezas, restará apenas você. Não o você que o mundo conhece, mas o eu que sempre esteve escondido. Todd sussurra que esse encontro é inevitável. A única escolha é, vai chegar consciente ou será arrastado inconsciente? E no fundo, você já sente que a escolha está sendo feita agora. Cada palavra que ressoa em você é mais uma rachadura no muro que construiu. Não adianta fingir, não adianta resistir. O ciclo está se fechando e a travessia já começou. Você sente que o ar mudou ao seu redor, como se cada respiração fosse mais densa, mais carregada, como se algo invisível estivesse prestes a ser revelado. Não é imaginação, é o universo, preparando o terreno para a revelação que você sempre evitou. Todd ensina que quando o ciclo chega ao limite, o próprio tempo se dobra e tudo aquilo que parecia distante se aproxima de uma só vez. É nesse instante que você percebe que nunca houve caminho a percorrer. O caminho sempre esteve dentro. Mas atravessá-lo é como atravessar fogo. Purifica, mas também consome. E a pergunta inevitável surge. O que em você está disposto a ser queimado para que o verdadeiro eu possa emergir? Agora chegamos ao encerramento. Você percorreu uma espiral de sombras e espelhos, de dores e revelações, de fugas e retornos. Mas não se engane, nada disso foi apenas palavras. Algo em você já foi tocado e não há como voltar. Todd revela que o ciclo não termina porque você entendeu intelectualmente, ele termina porque você se rendeu. É rendição, não conquista. É entrega, não esforço. É reconhecer que o eu que você buscava já estava em silêncio dentro de você, esperando o instante da coragem. E esse instante é agora. Não amanhã, não depois, não em outra vida. O ciclo se fecha no presente. E o presente é o único lugar onde a verdade pode se manifestar. Você pode continuar adiando, fingindo, correndo, mas o vazio vai persegui-lo até que você diga sim. E esse sim é o portal. Então, diante das ruínas do que você acreditava ser, resta apenas atravessar. Não há mapa, não há garantia, não há retorno. Apenas atravessar. Todd não promete facilidade, mas promete verdade. E a verdade é a única coisa que pode libertar você. O ciclo quântico termina aqui. O eu superior não está à sua frente, mas dentro dos seus olhos, agora mesmo. Escute, ele sempre esteve esperando. E neste instante você já sabe. Você vai atravessar.